Olá, alunos, tudo bem? Vamos finalizar um dos conteúdos da nossa disciplina de algoritmos numéricos. Nas duas últimas aulas, nós vimos integração numérica. Nós vimos um conjunto de métodos de integração numérica. E agora nós vamos finalizar essa parte agrupando esses métodos e dando um pouquinho mais de informações para eles, para vocês entenderem que vocês podem ir um pouquinho mais além do que foi explicado nas duas primeiras aulas. Primeiramente, nós vimos 3 métodos, que foi a regra dos trapézios, essa caneta tá acabando. Regra dos trapézios. Teve a regra dos 1/3 de Simpson. E a regra dos 3/8 de Simpson. Tá? Essas 3 regras, nós vimos que elas eram meio que uma progressão uma da outra. E todas essas 3 regras, a gente podia aplicá-las isoladamente ou da forma repetida. Certo? Então, a regra dos trapézios, ela usava 2 pontos. E com isso, com 2 pontos, elas delimitavam um intervalo. As regras de 1/3 de Simpson usavam 3 pontos. E com isso, elas acabavam gerando 2 intervalos internos. E a regra de 3/8 de Simpson, ela usava 4 pontos, o que gerava 3 intervalos. Tá? E, como eu disse aqui, essas regras, elas podiam ser repetidas. Então, se eu quisesse integrar, vou usar aquele exemplo original que nós utilizamos só para ilustrar aqui o nosso desenhozinho. Tá? Então, se eu tinha a minha função, vamos supor que a minha f de x era 1 sobre x. E a gente estava querendo calcular a integral de 1 a 7 de 1 sobre x dx. Então, nós queríamos calcular o ponto que era aqui, ó, que era 1. Aí vamos supor que eu tinha que ter algo em escala aqui para ficar bonitinho. Não tenho nada em escala aqui. Tá, então vai em escala de olho. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos lá. Então aqui é o 7. Então eu queria calcular a área abaixo da curva aqui do 1 até o 7, certo? E eu podia usar essas regras aqui, que eram as regras que eu conhecia no momento. Se eu utilizasse a regra dos trapézios, eu ia traçar uma curva, que seria uma reta, usando esses 2 pontos aqui, e isso seria a área da minha integral, seria a aproximação. Se eu usasse a regra de 1/3 de Simpson, eu usar 3 pontos, então 1, 2 e o ponto do meio, que aí seria o 4.
Aí eu ia fazer 3 pontos, ia traçar uma parábola aqui, e a área que eu calculasse ia ser a área abaixo dessa parábola. 3/8 de Simpson, eu ia usar 4 pontos. Então, eu ia usar o 3 e o 5. Então, seria 1, 3, 5, 7. Aí, com 4 pontos, eu ia delimitar 3 intervalos, ó, esse intervalo, esse, e iria traçar um polinômio de grau 3 aqui, e a área da minha integral seria a área abaixo desse polinômio de grau 3. Tá? Foi o que a gente viu. E a gente também podia repetir isso daí. O que eu podia fazer? Eu podia subdividir a minha integral em várias integraizinhas menores. Então, se eu quisesse aplicar a regra dos trapézios, mas cada intervalo ser de 1 em 1, por exemplo, de 1 para o 2, ia ser um intervalo, do 2 para o 3, um outro intervalo, e assim por diante, eu poderia calcular a integral de 1 a 2, utilizando a regra dos trapézios aqui. Então, eu ia traçar uma reta do 1 ao 2. Depois, regra dos trapézios de 2 a 3, regra dos trapézios de 3 a 4, e assim por diante. Então, eu posso subdividir isso em quantos intervalos eu quisesse. Por exemplo, se eu quisesse usar a regra de 1/3 de Simpson aqui, mas dividindo, eu poderia. Que aí eu poderia usar tanto aplicar a regra dos trapézios aqui, ó, por exemplo, de 1 até 3, se uma regra dos trapézios, que aí eu teria 3 pontos, aí depois de 3 a 5, e depois de 5 a 7. E assim por diante. E no 3/8 de Simpson, eu podia fazer de 1 a 4, que aí os 4 pontos iam ser 1, 2, 3, 4. E no outro seria 4, 5, 6, 7. Então eu consigo subdividir. E eu posso subdividir mais. Se eu quiser que cada intervalinho fosse de 0,1, eu posso fazer. Eu que decido. E quanto mais eu subdividir, eu vou ter duas consequências. Eu vou aumentar a quantidade de contas que eu vou fazer, mas eu também vou aumentar a precisão do meu resultado. Aí é o ajuste que eu vou ter no meu programa, para eu saber se eu quero uma conta, um resultado mais preciso ou menos preciso. Aí eu vou aumentar a conta ou diminuir a conta. Tá? É isso que vai acontecer. Beleza? Aí o que a gente pode pensar também é que eu posso considerar que a quantidade de intervalos geral que eu vou utilizar, meio que combinando essas duas coisas. Eu sempre vou repetir. Eu posso repetir uma vez ou posso repetir diversas vezes. Então, se eu tiver aqui, ó, eu dividi o meu intervalo original em 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos, então eu vou falar aqui, ó, que M é igual a 6 subintervalos. Aí com esses 6 subintervalos, que são quantas vezes eu vou dividir tudo, eu já fico sabendo qual é o tamanho do meu H. Então, eu sei que o meu H vai ser B menos A dividido por M. Então, B menos A vai ser 6. Vai ser B, 7, menos 1, 6, dividido por 6. Então, meu H vai ser 1, que é o tamanhozinho de cada trecho aqui. E nesses daqui, assim, usando 6 subintervalos, por exemplo, eu poderia usar tanto a regra dos trapézios, porque a regra dos trapézios, como tem um intervalo, eu posso utilizar desde que a quantidade de subintervalos seja múltiplo de 1. E todo número inteiro é múltiplo de 1. Se eu quiser utilizar a regra de 1/3 de Simpsons, eu preciso ter uma quantidade de subintervalos que é múltiplo de 2, porque cada aplicação da regra de 1/3 de Simpson precisa de 2 subintervalos. Então, eu ia fazer uma aplicação do 1 até o 3, né, porque aí eu teria 2 subintervalos, outra do 3 até o 5, que aí eu teria 2, aqui, e outra do 5 até o 7. Então, eu posso aplicar. Se eu tivesse mais um intervalo, eu não conseguiria, porque ia faltar um intervalo aqui. Eu teria que cortar os meus intervalos em quantidades diferentes. E 6 é múltiplo de 2, então para esse caso eu consigo. E a regra de 3/8 de Simpsons, ele precisa de 3 intervalos. 6 é múltiplo de 3, então eu consigo aqui também. Por isso que eu consegui
fazer uma aplicação que ia do 1 ao 3, que é do 1 ao 4, que aí eu teria 1, 2, 3 subintervalos, e outra do 4 até o 7, que eu teria 1, 2, 3 subintervalos. Então, eu posso definir a quantidade de contas que eu vou fazer baseado nesses subintervalos. E esses subintervalos é uma combinação da repetição, de quantas repetições eu vou ter, com qual método eu vou utilizar. Então, eu posso ter 6 subintervalos utilizando a regra dos trapézios. Então, eu vou ter que repetir 6 vezes, porque aí vai ser 6 vezes 1. Né? Aí, 6 subintervalos com 1/3 de Simpson. Então, eu vou aplicar também. Só que aí eu vou aplicar 3 vezes, porque aí 3 vezes 2 vai dar 6. E o 3/8 de Simpson eu também consigo aplicar, que eu aplico 2 vezes o 3/8 de Simpson, que 2 vezes 3 também dá 6. Então, eu consigo fazer, que aí fica até mais justo eu comparar o desempenho dos métodos. Porque aí eu vou saber, a quantidade de contas que vai ser feita vai ser mais ou menos a mesma. Só vai mudar qual regra que eu vou utilizar. Tá? Então, isso que a gente pode fazer. E uma outra questão. A gente não é obrigado a ficar restrito a apenas essas formas de aplicação, a essas quantidades. Não tem só essas 3 regras. Existe, depois de um tempo, eles perceberam que existia um comportamento parecido entre essas 3 regras. Aí foi estudado mais e foi percebido que isso daqui se enquadra numa regra geral, que ficou conhecida como forma de Newton-Cotes, que é uma regra geral de como aplicar esses métodos. E aí, para um intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos e assim por diante. Quantos intervalos eu precisar. Aí, a forma dessa regra de Newton-Cotes ficou assim, ó. O I de N vai ser N vezes H sobre dN somatório do I indo de 0 até N de CI vezes YI. Aí nós precisamos saber quem são esses valores. N, dN e CI. Esses valores nós já conhecemos para essas 3 regras. Só que, sim, nós aqui na disciplina já conhecemos para as 3 regras, mas a humanidade, a ciência, já conhece para valores muito maiores. Aqui eu posso mostrar para vocês uma tabelinha que foi, sim, eu peguei essa tabelinha do nosso livro, mas eu peguei só um pedaço dela. Ela tem mais, e se vocês forem na internet, eu tenho certeza que vocês vão achar essa tabela para bem mais valores. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a tabela de N, dN e os Cs, que são os valores que nós não conhecíamos aqui. Então, eu sei, para N igual a 1, dN é 2 e C0 e C1 são 1 e 1. Então, se a gente aplicar aqui, I de 1, né, que é para N igual a 1, isso vai dar N, que é 1, vezes H sobre dN, que é 2. Aí eu vou ter um somatório, começando do 0 e vai até o 1. Então, um somatório, que é C0 é 1, vezes Y0. Então, que é o Y0, que é o F de X0. Mais Y1, o C1, desculpa, que é 1, vezes o Y1, que é o F de X1. Isso daqui não é exatamente a nossa regra dos trapézios? H sobre 2, F de X0, F de X1? Lembrando que, na regra dos trapézios, o X0 é o A e o X1 é o B. Certo? Então, se eu tiver agora o I2, quem é o I2? O I de 2, que é para N igual a 2, que é esse cara aqui. Então, vai dar N, que é 2, vezes H
sobre dn, que é 6, aí vezes o somatório de, que vai dar 1, então vai dar C0, que é 1, vezes Y0, então vai dar f de x0, mais C1, que é 4 vezes o Y1, que é f de x1, mais C2, que é 1 vezes f de x2. f de x2. Então, essa daqui, h sobre 6, né, 2h sobre 6, vai dar h sobre 3, que é a regra de 1/3 de Simpson. E se eu colocar o I3, quanto que vai dar? Ó? O I3 vai dar n, que é 3, vezes h sobre dn, que é 8, vezes o somatório de ci, que é 1, então f de x0, mais 3 vezes f de x1, mais 3 f de x2, mais f de x3. E assim por diante. Então, se eu quiser usar 4 intervalos, ao invés de 3, eu consigo aplicar essa regra, que aí vai ser 4h sobre 90, que multiplica 7f de x0, 32f de x1, 12f de x2, 32f de x3, 7f de x4. Ou se eu quiser calcular usando 5 intervalos, vai ser 5h sobre 288 vezes 19f de x0, 75f de x1, 50f de x2, 50f de x3, 75f de x4 e 19f de x5. E essa tabela existe para 6, para 7, para 8, para... Então, eu tenho essa regra para eu calcular para essa quantidade de intervalos que eu quiser. Aí eu fico na minha decisão. Eu quero... Se eu tenho uma certa quantidade de subintervalos, eu posso fazer uma aplicação com 6 intervalos, porque eu teria mais uma linha de tabela aqui, ou eu poderia dar 6 aplicações com um intervalo, ou 3 aplicações com 2 intervalos, ou 2 aplicações com 3 intervalos. Aí tudo isso é a minha liberdade para escolher qual é o melhor método para eu calcular isso daqui. Lembra que eu falei lá no iniciozinho da disciplina que a resolução de um problema real passava por várias etapas? A gente entendia o problema, para ir modelava, aí depois de modelava a gente escolhia o método, depois a gente fazia a implementação e fazia, assim, coletava os dados, rodava o programa e cada etapa dessa tinha um fator de erro, né, inseria um erro. A gente consegue melhorar, né, o desempenho do nosso programa, diminuindo o erro, nessa parte. Por exemplo, eu vou escolher o método, ao invés de eu fazer uma aplicação de um Newton-Cotes de 6 intervalos, eu vou usar 3 aplicações do Newton-Cotes de 2 intervalos, porque eu acho que assim vai melhorar o meu desempenho. Aí isso vem com a experiência e com a prática, para entender qual desses é melhor. Isso vai depender de vários fatores. É muita experimentação. Tá? Então, a gente tem que entender que nós temos essas ferramentas na mão e a gente consegue calcular com várias delas para tentar obter um melhor resultado. Tá? E da mesma forma, nós temos na quadratura gaussiana. Eu mostrei para vocês a quadratura gaussiana com 2 pontos, tá? Que era esse daqui. A regra geral da quadratura gaussiana também existe, que é essa daqui, ó. Ela vai ser b menos a sobre 2, que multiplica o somatório de i indo de 1 até n, aí f de xi. Lembrando, na quadratura gaussiana, a gente sempre integra do intervalo de menos 1 a 1. Para isso, a gente faz uma transformação da nossa variável x para uma variável t.
e a gente sabe os pontos em que a gente tem que calcular o valor da função para calcular a aproximação da integral em t. Nós sabemos os valores de t. Aí, sabendo a função que transforma a variável, que faz a mudança da variável de t para x, quando a gente sabe o valor específico de t, a gente descobre o valor específico de x, calcula o f de x e aplica nessa fórmula aqui. Tá? Aí, nós sabíamos os dois valores de t e os dois valores de a, que são os valores que nós não sabemos aqui, né? Nós não sabemos quem é a e o xi, que representa o ti, né? É o que a gente não... Sim, a gente seriam as nossas variáveis, mas a gente tem o valor tabelado delas aqui. Então, nós temos... Ó, só vou explicar como que a gente entende essa tabela. Tá? Então, ó, para I2, tá? Nós vamos ter, ó, aqui eu tenho n igual a 2, que era o que a gente calculava antes, né? Que é a integral com 2 pontos. Aí temos I, primeiro aparece o 2, depois aparece o 1. Isso significa que nos números aqui na frente, se tiverem dois números na mesma linha, primeiro é o do índice 2 e depois o do índice 1. Aqui no T já aparece, ó, aparece mais ou menos. Então, como a gente fala mais ou menos, primeiro é o mais. Então, o T2, né, porque primeiro está 2, o T2 é mais 0,5773502,691. E o T1 vai ser o menos 0,5773502,691. E o A2, aqui como só tem um valor, tanto o A2 quanto o A1 é o mesmo. Então, o A2 é 1, o A1 é 1 também. E para o I3, se eu estiver usando 3 pontos, vai ser esse daqui, ó. Então, eu vou ter primeiro o T2, né, que está aqui, T2 é 0. O T3 é esse, que é mais ou menos, então vai ser mais 0,774596692, e o T1 é menos 0,774596692. E os valores de A, ó, o A2 está na mesma linha do 2 aqui, ó, que é esse daqui, ó, 0,888888889. E o A3 e A1 são esses da linha aqui, ó. Então, A3 e A1. Eles são ambos positivos. Então, 0,55555, 55556, 0,55555, 55556. E assim por diante. Então, posso usar com 4 pontos, com 5 pontos, e assim por diante. Tá? Essa tabela, novamente, eu peguei do livro e ela é um pedacinho da tabela. Ela não é a tabela toda que eu encontrei lá. E nem a tabela do livro é a tabela toda. Se a gente encontrar na internet, vai ter essa tabela maior, com mais pontos, com esses valores, com mais casas decimais. Então, isso tudo depende de quanto tempo a gente quer gastar na execução do nosso programa. Se a gente precisa desse resultado absurdamente preciso, a gente aumenta a quantidade de casas decimais, aumenta a quantidade de pontos aqui para aplicar a nossa integração e assim por diante. Tá? Então, nós temos essa flexibilidade. E, como eu disse mais no início da aula, essa flexibilidade nos permite ajustar de forma fina o desempenho do nosso método. Tá? Isso vale a pena quando essa informação que a gente vai obter como resultado aqui, que é o valor da integral, quando ela é importante na solução do nosso problema. Tá? Se ela for importante, se ela for central na hora de definir o desempenho do meu programa, o resultado dele, a qualidade dele, então vale a pena, às vezes, eu dedicar um pouco mais de tempo, dar um pouquinho mais de atenção, né, em qual método eu vou utilizar, qual é o que vai me dar o melhor resultado na maioria dos casos.
e esse tipo de coisa. Beleza? Então, ó, eu lancei hoje uma lista de exercícios sobre integração e elas utilizavam um pouquinho disso daqui. Assim, esses vários pontos, né, de quadratura gaussiana, vários pontos de Newton-Cotes, a quantidade de subintervalos. Então, com essa informação aqui, vocês conseguem fazer qualquer um daqueles exercícios que eu passei lá. Tá? Alguns vocês já conseguiam fazer mesmo antes dessa aula, mas com isso fecha todos os elementos que eram necessários para vocês resolverem aqueles exercícios. Então, vão lá, façam os exercícios para praticar e fixar esse conteúdo. Beleza? Por enquanto é isso aí, pessoal. Até mais.